Adorar a Deus de verdade não é olhar para esse palco com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Isso aqui é uma reunião assembleiana. Se fosse uma reunião batista, eu entenderia. Se fosse uma reunião batista, eu entenderia. Mas é uma reunião assembleiana. Assembleiano não fica com essa boca travada, com essa boca de aço, com essa língua de ferro, com esse queixo de concreto. Assembleiano não. Assembleiano não fica numa reunião como essa, com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Olá, Emerson Leal aqui. Eu acho incrível que um pastor aí de nome como Marcos Feliciano fale em nome da Assembleia de Deus e as pessoas. Claro que existe várias divisões da Assembleia de Deus, então não dá para controlar muito isso. Mas ele falou em nome da Assembleia de Deus sobre não denunciar, né, ali as pessoas, ir para a delegacia. Eu peguei um vídeo aí, um corte de um vídeo, mas a pessoa começou a falar em cima. Eu não vi esse dia da pregação, eu peguei esse corte que a pessoa postou, mas começou a falar em cima. Então você preste atenção embaixo na legenda do que está falando ali. Eu vou tentar diminuir a velocidade do vídeo. Preste atenção aqui como o pastor Marcos Feliciano pede aí pro pessoal não denunciar os crimes acontecidos dentro da igreja, esconder os crimes. Escuta aqui o vídeo. Explica isso pro jovem que está do seu lado, que talvez ele não compreenda. O que é uma delegacia? É onde você vai dar queixa. O nosso pastor dizia, quer dar queixa? Leve para as irmãs do círculo de oração. Leve um bilhetinho escrito. Elas não sabiam ler, mas elas catavam aquele bilhete, colavam no joelho e oravam. E não me pergunte como, porque milagre não se explica. Uma semana, um mês, 2 meses depois, fazia fila de pessoas para dar o testemunho de que o sobrenatural havia acontecido. Ele fala que não é para denunciar os crimes que acontecem na igreja, né? Se fala que não é para ir até a delegacia. Eu não sei sobre o que ele estava falando, mas diz que do crente é oração. A gente... Engraçado, são pessoas que estudam. A gente já denunciou essas questões na congregação cristã no Brasil, que por anos era levado fatos de esposas sendo agredidas por maridos e levando no ministério, e eles pediam para não entregar isso, para não denunciar. Principalmente se fosse algum membro do ministério, porque obviamente, se fosse fazer uma denúncia na polícia, teria que tirar do cargo. Mas Marcos Feliciano, né, falando em nome das Assembleias de Deus, assim como ele falou, e eu quero comentar isso também, contra a Batista, se comparando a Assembleia de Deus, uma denominação que está em vantagem sobre a Igreja Batista. Bom, essa questão da denúncia aí é muito interessante, porque a gente viu que recentemente, Aldir de Matão, na congregação, falou sobre denunciar, sim, levar até a polícia, né? Depois veio Cláudio Marsola, e falou, e ainda depois mudou mais ainda, né? Falou que a polícia estava a favor de que a polícia batesse no denunciado, que daí já é outra coisa errada, né? Obviamente, porque existe cada denúncia, a mulher simplesmente por falar algo, né, acaba que indo para a delegacia a pessoa e sendo julgada, né? E sendo condenada. E então, se ela falar e o policial já for batendo, assim como ele falou, né, que lá em Araraquara tinha um policial que chegava e batia, e o povo gostou dele falar isso aí. Achou ruim quando eu falei que as pessoas têm que ser julgadas, têm que ser analisadas, porque tem tantos policiais aí que obviamente querem, né, fazer esse tipo de conduta, ter esse tipo de conduta, e muitas vezes não foi nem flagrante, ele não pegou aquilo no ato acontecendo. Então é só da mulher falar, ele vai lá e vai bater na pessoa para depois levar para a delegacia, né? A não ser, claro, por defesa de terceiros, né, justa causa. Aí seria, né, uma questão que a gente não pode medir. São táticas policiais, né, e às vezes está em um caso ali de agressão, e sim, aí ele acaba reagindo, né, para legítima defesa de terceiros. Mas Marcos Feliciano fala aqui dessas questões de crimes, e a gente vê o crime recente aí do pastor que estava com pornografia infantil, né, com situações que eu nem sei se pode falar aqui, se vai ficar ruim pro canal, mas estava com fotos, né, passando por aí. Então, fotos de crianças. E aí ele foi preso. E se alguém vê a situação dessa, né, que também enquadra no caso que ele falou ali, bom, não sei do que ele estava falando,
né? Eu vi esse vídeo aí, por isso eu estou comentando. Será que ele estava falando de todos os crimes? Interessante saber, porque esse pastor mesmo tinha, assim, tem um conhecido meu que é pastor também, que saía com ele em missões, conhecido dele, e ele nem acredita que aconteceu isso aí, porque é um pregador da igreja da Assembleia de Deus, se não me engano, de Belém. É um pregador ainda que trabalha na parte de ensino, então ele tem um bom ensino, né, das escrituras e do evangelho. Ele tem uma bagagem. Incrível que isso aconteça. Por isso eu falo, nem sempre aqueles que se dizem entender, se dizem convertidos, e não é porque eu estou falando isso aqui, que uma igreja que não quer estudar a palavra, que não quer ler a Bíblia, ela está livre de crimes. E alguns até escondem quem são, escondem seus atos, escondem aquilo que eles fazem de mais horrível para se manter no cargo. Mas esse caso aí foi pego. Então, o fato também do Marcos Feliciano se comparar, né, nessa pregação aí, se querer se comparar à igreja da Assembleia de Deus ali com a Batista, como se fosse algo melhor, nessa pregação aí. Estamos num território que não é nosso. Por isso as pessoas estão andando, batendo papo. Daqui de cima dá para ver pessoas namorando. Eu vi aqui algumas pessoas trocando beijos enquanto o culto acontecia. Eu vejo pessoas comendo, bebendo guaraná. Com todo respeito a você, fique à vontade. Mas se eu fosse você, que tivesse entrado aqui para um culto, eu teria vergonha na cara de fazer uma coisa dessa. Porque você pode não receber nada e acabar impedindo quem está do seu lado de receber. Não sei vocês, eu não vim para um show, eu vim para um culto de adoração ao Deus vivo. E se você veio adorar esse Deus vivo, me ajude adorando de verdade. E adorar a Deus de verdade não é olhar para esse palco com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Isso aqui é uma reunião assembleiana. Se fosse uma reunião batista eu entenderia, mas é uma reunião assembleiana. Assembleiano não fica com essa boca travada, com essa boca de aço, com essa língua de ferro, com esse queixo de concreto. Assembleiano não. Assembleiano não fica numa reunião como essa com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Assembleiano tem alegria no coração, porque a presença do Espírito Santo está dentro dele. Se é verdade isso, eu posso ouvir você, ao invés de dar um grito de glória, você dar um berro de glória a Deus aqui, por favor. Eu acho incrível isso, porque no tempo que estamos, uma pessoa do púlpito redigir, falar o nome de outra denominação para criticar, muitas vezes tem alguém da Batista ouvindo uma pregação dele. Então, que cristão que somos, que irmãos que eles dizem ser, né? Porque se fosse assim lá no tempo das Escrituras, uma igreja deveria criticar outra pelos seus costumes, né? Assim, não estamos falando de heresias. Claro que heresias devem ser denunciadas, deve ser quando aquilo que destrói o Evangelho, a palavra de Deus, a essência deve ser denunciada, deve ser exposta e criticada, falada, comentada. Né? Crítica é um comentário. Agora, você pegar e usar um nome para tentar erguer a sua denominação, que coisa feia. Uma pessoa que está num cargo político, bom, a gente já sabe como que é, né? Mas uma pessoa que está na posição dele aí, de conhecimento, de status, falar isso, né? A gente não entende, porque você pega uma passagem, por exemplo, de Tiago 4, vamos ler aqui, vocês vão ver. O livro de Tiago, capítulo 4, versículo 11. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Se criticam e julgam uns aos outros, criticam e julgam a lei. Cabe-lhe, porém, praticar a lei e não julgá-la. Somente aquele que deu a lei é juiz, e somente ele tem o poder de salvar ou destruir. Portanto, que direito vocês têm de julgar o próximo? Aqui já fala de uma situação, né, da comunidade cristã, né? Essa exortação é de paz na comunidade cristã, entre os cristãos, entre uns os outros, sem denominação, sem falar em aqui que é dentro de uma denominação só, entre os outros cristãos. Mas claro que fatos que acontecem errados por regiões, talvez daquela denominação, devem ser comentados, devem ser expostos, porque não é seita, nada pode ficar debaixo de um tapete parecendo uma seita, né, que esconde tudo.
esconder, não pode filmar, não pode comentar, não pode falar esse fato mesmo aí, não pode ir numa delegacia, isso é traços de seita, né? Então, aqui no capítulo 6 do livro de Lucas, também a gente vai ver o que ele é mais ou menos como está escrito no livro de Tiago, 6, versículo 37. Vamos lá. Não julguem e não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoem e serão perdoados. Deem e receberão. Da sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida, para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. Ou seja, quando você começa a fazer esses comentários, igual o Marcos Feliciano, você está passível de ser analisado, de ser criticado. Ele coloca a mão no fogo por toda a liderança da Assembleia de Deus. Vemos aí que eu citei que aconteceu. Ele coloca a mão no fogo por toda a liturgia em cada cidade, o que é criado. Bom, tem fatos aí de Marcos Feliciano contando ali nos comentários desse vídeo, situações quase que ele criou dentro do culto, quase parecida com a Igreja Universal, para uma arrecadação possível ali de dinheiro, né? A pessoa falou as questões de cheque. Mas, então, irmãos, a gente tem que ver bem quando fala, quando cria situações na hora de uma pregação. Talvez nem é bom entre pessoas, num processo de evangelização, você criticar a denominação, porque você pega na pessoa que às vezes está ainda naquela denominação. Agora, você falar desse jeito, em aberto, sem citar o motivo e o problema, é algo preocupante. Aqui eu falo, sempre que às vezes tenho meus pensamentos, minhas opiniões da Congregação Cristã no Brasil, porque meus pais me levaram lá desde que nasci. Criado entre os bancos, levado ali, e comecei a ser perseguido desde os meus 12 anos, com o fato de um encarregado que tinha essa característica que a gente citou com a esposa dele, né, de agressão, e é denunciado pela obra da piedade da congregação, na qual minha mãe fazia parte. Ele passou a perseguir a nossa família. Minha mãe nem estava no dia. Então, para perseguir a nossa família, meus pais, ele fazia de tudo para mim não poder tocar, perseguiu, falou mal. Então, fui chegando numa fase que tanto essas coisas, que evangelho que é bom em mim quase não tinha, eu não fui convertido, na verdade, nessa época. Então, foi passando o seu tempo e eles procurando outras situações para me fazer desistir dessa denominação. Então, eu nunca fui recebido ali. Então, são fatos que não podia se denunciar naquela época. Se fosse feito, capaz que o errado era o denunciante. Então aqui a gente comenta, então fala com propriedade onde estou e eu comento, claro, esses fatos que acontecem em outras denominações, porque esse canal aqui não vai se vender por nenhuma delas, e sim, a gente faz a leitura da Palavra de Deus, faz uma meditação, uma reflexão claro, que aí democraticamente nos comentários para comentar, né? Então a gente é junto em uma só fé, né? Como igreja. E se você acaba não gostando do canal, eu não posso fazer nada, mas também, né, às vezes alguém quer criticar, a gente acaba excluindo o comentário porque ofende até outros aí, esses que são os religiosos extremistas. Mas até o próximo vídeo, irmãos. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal quem não é inscrito, né? Deixa seu joinha, comenta para estar ajudando e compartilha. Deus abençoe grandemente. Até o próximo vídeo e graça e paz verdadeira no coração de todos.